Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje é dia 17 de novembro de 2024, 20 horas e 59 minutos. Era para eu ter vindo mais cedo, mas como eu não estava muito bem, eu esperei passar um pouco para eu poder entrar aqui. Mas hoje, Shalom Viviane, hoje eu não vou ler, como é que fala? Zacarias, eu ia ler Zacarias 9 hoje, né? Mas o meu coração tá dizendo que é para ler outra coisa. Eu não sei porquê, mas a direção que eu tenho é para ler sobre o capítulo de Mateus, onde Jesus fala uma parábola. Shalom, Simone. Eu não sei se vocês entraram nos meus stories e viram lá um testemunho de uma conversão. E aquilo desde ontem, minha filha me mostrou primeiro, depois apareceu para mim no Instagram. Boa noite, Rose. Depois apareceu para mim no Instagram, né? O pastor Rodrigo Silva falando num podcast de uma... Pera só um pouquinho, gente, deixa eu fechar aqui, só um minutinho. Vem, vem. O pastor Rodrigo Silva contando um testemunho de um pastor. E esse pastor disse que estava na casa dele, né? Tá aí, vão lá nos meus stories que vocês vão ouvir da fonte, tá? Eu só vou passar aqui rapidinho o porquê que meu coração tá tocando para falar isso aqui. E aí, o que aconteceu? Esse pastor estava em casa e Deus falou com ele: vai no hospital, tal hospital. Vai, Joelma. Pega a moto, vai em tal hospital, em tal quarto e ora para a pessoa que tá lá, né? E ele não sabia quem era. E ele foi. No domingo, ele foi. Chegou lá, a enfermeira disse: não pode entrar, não tá em horário de visita. Aí ele falou: olha, eu sou pastor e eu tenho a carteira de capelão, né? Eu posso entrar. Ela falou: não, então tudo bem. Mas alguém que o senhor quer visitar? Ele falou: não sei quem é. Mas é quarto tal. Foi Deus que mandou. E a moça disse que ficou meio assim, né? Mas mandou, deixou ele entrar. E ele foi. Chegou no quarto tal, tava cheio de segurança lá fora, né? E aí ele falou, né? Não queriam deixar ele entrar. Ele falou: não, mas quem me mandou aqui nesse quarto foi Deus. Eu não sei quem tá aí, mas eu sei que Deus me mandou. Eu saí da minha casa, peguei a minha moto, vim para poder orar por essa pessoa que tá aí dentro. E aí os seguranças liberaram a entrada dele. Quando ele chegou, ele viu quem era a pessoa, né? Mas a pessoa já estava muito mal. Boa noite, Aline. A pessoa já estava muito mal, muito mal. E ele não tinha força nem para falar. E o pastor fez um apelo. Boa noite, Cleide. E o pastor fez um apelo. E nesse apelo, ele respondia pegando na mão do pastor, apertando a mão do pastor. E nesse apelo ele aceitou Jesus como seu salvador, né? E muitas das vezes, irmãos, nós ficamos impactados. E eu fiquei impactado. Aí apareceu, eu entrei no Instagram, apareceu para mim também a mesma coisa. Aí eu fui olhar os comentários. E eu coloquei esses comentários lá nos meus stories também. E nos comentários dizia quem era o artista, né? O artista dizia, né? Que é o Cazuza, né? O Cazuza. E dizia, e uma pessoa comentou que o pastor hoje mora no Espírito Santo, mas que ele
ele não comenta sobre, para não ninguém ficar atrás dele, para enaltecer a ele, entendeu? Eu achei muito bonito isso, muito bonito, muito bonito. Boa noite, Denildo, boa noite, Alberto. E isso me tocou hoje o dia inteiro, desde ontem que eu tô tocada com esse testemunho. Por que eu tô tocada? Porque muitos de nós temos parentes nossos, temos pessoas queridas nossas, pessoas que fazem parte da nossa vida, que nós estamos intercedendo por eles para a vida eterna. Eu quero que você preste bastante atenção. Muitos de nós não temos esperança mais em pessoas que são ligadas a nós por sangue, né? São o filho, ou filha, ou são parentes próximos, né? E que a gente luta tanto em oração por essas pessoas, a gente busca a face do Senhor por essas pessoas, não é verdade? E a gente perde a esperança, entendeu? E aí o que acontece? Ontem, quando eu ouvi esse testemunho, eu fiquei impactada, porque eu não sei se vocês conhecem. Deixa eu ler aqui. Irmã Ruth, foi assim que meu pai aceitou Jesus e não falava, só ouvia no leito. O pastor perguntou e ele apertou a mão. São os trabalhadores das últimas horas de trabalho, né? Então presta atenção, paz, Vânia. E isso me impactou muito ontem, sabe? E eu tô impactada, eu passei o dia inteiro pensando nisso. E eu sei que, como eu, tem pessoas aqui que estão no mesmo problema. Pessoas que estão dependendo, muitas das vezes, para a volta de Jesus, que essas pessoas também se convertam, né? E é difícil até falar. Mas eu quero trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Não vou ler... Hoje não vou continuar amanhã, né? Ontem eu parei com a live do Javier Palacios, né? E hoje eu coloquei aqui, que era para eu ler o capítulo 9 de Zacarias, mas eu vou deixar para amanhã. E vou fazer aquilo que o meu coração tá me apertando para fazer, para ler. E eu quero ler com vocês Mateus 19, eu vou começar no Mateus 19 e vou terminar em Mateus 20 até o versículo 16. Eu quero que vocês vejam bem isso aqui, escutem bem, entendeu? Pois é, então vamos lá, porque Deus tem alguma coisa para nós aqui hoje, né? Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar o Senhor, porque os dias já estão muito próximos, meus irmãos, muito próximos. E nós precisamos estar cientes que Deus tem poder, entendeu? Deus tem poder, tá? Então presta atenção. Vamos ler Mateus 19, versículo 16, tá bom? Vejam lá. E eis que, aproximando-se dele um jovem, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: Bom mestre, tá chamando Jesus de bom, graça e paz, Val. Que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Presta atenção, vai ouvindo. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Então ele tá se achando que ele já fez tudo.
Ele já fez tudo, ele já cumpriu os mandamentos, ele é a bolacha do pacote, né? A última bolacha do pacote. Então presta atenção. Vamos colocar, você tem que se posicionar na cena com Jesus. Presta bastante atenção. Nossa, eu tô transpirando aqui, meu óculos está embaçando. Se posiciona. Fica no alto. E olha lá embaixo os discípulos de um lado, Jesus no meio, e o rapaz chegando para perguntar para Jesus, né? O que ele ia fazer, né? Então, olha aqui. Na live que o fundador do faleceu, eu vi. Faleceu, acho que agora. Faz o quê? Faz uma meia hora que eu vi isso daí. Então presta atenção, se coloquem lá, vamos observar o diálogo de Jesus com esse rapaz, o jovem rico, né? Então tudo ele fazia, o que mais me falta? Quer dizer, eu estou pronto, né? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Olha onde ele pegou. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo, dá aos pobres. Shalom, Andréia, shalom, Luciana. E terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele ficou triste, irmão, sabe por quê? Mexeu naquilo que ele amava. O coração dele, ele fazia tudo, ele era um religioso. Ele fazia tudo para que todos vissem que ele cumpria os mandamentos, ele fazia tudo porque ele tinha dentro dele que estar diante de Deus é cumprir regras. Não, e realmente nós temos que cumprir regras, sim. Mas estar diante de Deus é muito mais que as regras. Estar diante de Deus é estar com o coração limpo. É estar com o coração desapegado das coisas dessa vida. Mas vamos prosseguir aqui. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Irmã Ruth, mas então quer dizer que não pode ter riqueza? Claro que pode. Esse rico aqui não é o rico de riqueza monetária. Não, é o rico que coloca o seu coração na riqueza. É o rico que senta em cima da riqueza, abraça ela e morre com ela. O rico, ele tem que entender que tudo que ele tem é dádiva de Deus. O rico, ele tem que entender que tudo que ele tem é uma concessão de Deus, que não é dele para sempre. A concessão, enquanto ele está aqui, é dele. Mas essa concessão é para que ele esteja cuidando dos seus irmãos menos favorecidos. Presta bastante atenção. Mas esse jovem rico não era assim. Ele tinha apego, ele era como aquele, né, que fez uma grande colheita e viu que os seus celeiros não davam para colocar toda aquela grande colheita. E ele fala para sua alma, alma, eu vou derrubar tudo, levantar novo, colocar tudo que eu tenho lá dentro e vou folgar para o resto da vida. E naquela noite já tinha sido declarado que ele ia ser pedida a alma dele. E o que ele ia ter para dar? Nada. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Presta atenção o que é isso aqui. Em Israel, nos portões de Israel, tem uma porta que ela era aberta só no dia de sábado, chama Porta da Agulha. Só passava uma pessoa por vez. Entendeu? Então aqui ele está dizendo que é mais fácil um camelo
entrar pelo fundo da porta da agulha do que um rico. Mas que rico é esse? Não, não é o rico que tem, mas é liberal. Não, é aquele rico que ele é rico ele é rico de tudo. Tem muito pobre rico, você sabia disso? Tem muito pobre rico, rico de orgulho, rico de cara feia, rico de murmuração. Tem muito pobre rico. E tem muito rico que é pobre. Porque não liga, tem, mas ele divide com quem precisar. Ele vive uma vida que ninguém diz que ele tem, que a riqueza que ele tem. Ele não é apegado, ele não tem ostentação. Ele vive tranquilamente. Ele sabe que tem alguém necessitado, ele corre lá. Porque ele sabe que não vai faltar para ele. Como Abraão, né? Abraão era um homem desse. Abraão, ele tinha no meio da sua propriedade um tipo de um hotel, um resort, vamos colocar assim, onde tinha lugar para os viajantes dormirem, tinha mesa farta o dia inteiro para quem passasse, tivesse com fome comer. 4 entradas, nos 4 pontos cardeais ele tinha entrada para quem de todos os caminhos que viessem. Ló não, Jó era outro desse. Diz que Jó, ele era o marido das viúvas, porque ele sustentava as viúvas, ele era o pai dos órfãos, porque ele sustentava os órfãos. Ele era um homem que a riqueza dele era para ajudar os outros. Era para como é que diz? Colocar na mesa do necessitado o pão de cada dia. Irmãos, eu já falei aqui e torno a repetir, a palavra de Deus diz, Jesus disse, o pobre sempre tereis convosco. Por que ele disse isso? Porque tem o rico e o pobre. E Deus testa a ambos. Deus testa o coração de ambos. É o que Jesus fez com esse jovem. Testou o coração dele. Deus testou o coração dele para ver onde o coração dele estava. E aqui, ó. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Viram que o rapaz fazia tudo, cumpria todos os requisitos. E de repente Jesus falar para ele, tem gente de tão pobre que só tem dinheiro, é verdade. Presta atenção, Jesus chega nele e fala, né? Vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Mas ele ficou espantado, ele ficou horrorizado, porque ele estava no evangelho dos fariseus, cada um escolhe o seu. Eu nunca vi uma música tão acertada para os tempos de Jesus como os tempos agora. E os discípulos agora estavam, porque os discípulos conheciam essa salvação. Os discípulos conheciam a salvação que esse jovem conhecia. Entendeu? Mas essa palavra do camelo, passar por essa porta, o homem passava apertado, exatamente. É para evitar que as cargas entrassem, né, em Jerusalém. E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é impossível. Né? Porque se perguntaram, Senhor, mas quem então que vai entrar? Se ele faz tudo, se ele cumpre todas as regras. E o Senhor disse que triste, é mais fácil um camelo passar pela porta da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? O que vai ser de nós? Quem poderá se salvar? E Jesus olhou para eles e disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós, presta atenção nisso aqui, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Pedro ali, vendo aquela situação toda, aquele jovem daquele jeito, e eles também, né? Eles também ali, olhando para si,
e dizendo: Senhor, nós estamos cumprindo tudo isso, nós deixamos tudo, estamos te seguindo. O que nós vamos receber? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, que ele está falando dos discípulos, aliás, dos apóstolos, né? Para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Agora nós vamos entrar na parábola. Presta atenção. Essa situação toda, esse converseiro todo, gerou esta parábola. Presta atenção agora na parábola. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Irmãos, eu morei muitos anos na região de Ribeirão Preto, e lá os cortadores de cana, eles saem para... Às 4 da manhã você já começa a enxergar nas cidades, nos bairros mais pobres, né, nos bairros mais simples, você já começa a enxergar famílias inteiras ali, de criança a adulto, naquele tempo que eu morei lá, né? Isso já tem 30 anos mais ou menos. Então ficavam as crianças esperando os homens, os caminhões, né, que eles chamavam caminhão, eu não me lembro agora o nome do caminhão, não sei se é pau de arara, eu não lembro agora o nome do caminhão. Esses caminhões passavam, pegavam esse povo e levavam para a corte da cana. Isso era durante 6 meses. Toda madrugada era assim. E era um momento que se ganhava muito dinheiro, as famílias pobres ganhavam muito dinheiro lá. Trabalhavam 6 meses e ficavam, como é que diz, passavam o ano com aquele dinheiro. Olha aqui. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, ou 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, esse homem que tinha terras vai e contrata os trabalhadores. Presta atenção. Às 6 horas da manhã. Certo? E ele contrata e ele ajusta o preço do dia com esses trabalhadores. E saindo perto da hora terceira, que era a hora das 9 da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça, esperando o trabalho. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Então todos, o que estava de primeiro, estava ganhando 1 denário. Quem entrou depois, achou, ele disse que é o preço justo, né? Então vai ser de acordo, vai ser uma parte do denário, não será o denário inteiro. E saindo outra vez perto da hora sexta, que é ao meio-dia, e 9ª, que é às 3 da tarde, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, que era às 5 da tarde. O expediente termina às 6. Mas ele foi às 5 da tarde e encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe Jesus: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Então, com os primeiros trabalhadores, o Senhor ajustou o preço. Mas com os outros ele disse: vocês vão receber o que foi justo. Boa noite, Taia Benites. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, quer dizer, os últimos, até os primeiros.
E chegando os que tinham ido perto da hora 10, às 5 horas, receberam um dinheiro cada um, receberam um denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Então, os primeiros que trabalharam o dia inteiro, eles achavam que, como os das 5 da tarde receberam um denário, nós trabalhamos o dia inteiro, vamos receber muito mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, quer dizer, contra o dono da terra, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Vai ouvindo. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo em dinheiro? Então, quer dizer, o que é combinado não é caro. Ele ajustou a hora, era um denário para eles. Os outros, o que ele fez? Ele disse: eu vou pagar para você o preço justo. Mas com os primeiros foi ajustado o salário. E ele estava pagando o que foi ajustado. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, presta bastante atenção. Tem muita gente que está dentro da igreja, ou está na caminhada, né, com Cristo, mas tem uma visão errada do reino dos céus. Tem uma visão que ele é formal. A Bíblia para ele é algo que ele tem que seguir regras. São impostas regras e eu vou seguir as regras e as regras vão me levar para o céu. Não. Existem regras sim, que tem que ser seguidas sim. Mas o que vai levar você para o reino dos céus não são as regras, é o teu coração. E a gente vê muita gente que está na caminhada, mas o coração é duro. O coração é mau. O coração não consegue olhar para os que chegam no final da vida. Sabe, é um coração que é um coração que julga. Eu não sei explicar para vocês o que eu realmente estou aqui sentindo. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, nessa noite. Nós estamos já em fase final desse mundo. As voltas de Jesus, ela é muito rápida, ela é mais rápida do que nós estamos imaginando. E nesse momento o Senhor vai chamar muitas almas. O Senhor vai chamar muitas almas no leito de morte. Escuta o que eu estou te dizendo. Nós vamos ter muita surpresa, meus irmãos. O Senhor vai chamar muitas almas, são os trabalhadores das últimas horas de trabalho, da hora 10 de trabalho, das 5 da tarde. Eles entram na lavoura, na seara. Mas nós estamos lá já faz tempo na seara. Mas eles estão entrando. E eu não entendo o porquê, mas Deus entende, Deus sabe o que acontece. Homens e mulheres que viveram uma vida pervertida, homens e mulheres que viveram uma vida que eles não conseguiram entender o que nós entendemos. Mas eles vão ser salvos pela graça do Filho de Deus. Eu quero que você entenda bem isso. Eles vão ser salvos pela graça do Filho de Deus. São homens e mulheres. Exatamente, o povo judeu é um povo desse, né? Eles eram cheios de si, né? Eles jamais aceitaram os gentios. Mas o que eu quero te dizer?
você está desesperada, pensando nos seus parentes. Você está desesperado, desesperada, pensando naqueles que vão ficar. Você está desesperado, desesperada, pensando que tudo que você pregou, que tudo que você falou, que você avisou, que Jesus está vindo, que é para tomar cuidado, que a obra das trevas já estão aí. O anticristo já está dando sinais dele, nós já podemos ver quase quem ele é. Nós já estamos podendo ver quase quem ele é. Não temos ainda 90%, falta 1% para a gente saber se é realmente. Mas tem muitos, presta atenção no que eu vou lhe falar. As palavras que você colocou, o pão que você colocou nas águas, que é a palavra do Senhor na vida dessas pessoas, elas vão surtir efeito nos momentos derradeiros da vida dessas pessoas. E elas vão lembrar de tudo aquilo que vocês falaram. E o Senhor é aquele que, por amor a muitos filhos dele, vai salvar também muito dos nossos queridos. Presta bastante atenção. Eu ouvindo ontem esse testemunho, depois entra nos meus stories, não deixa de ouvir, não deixa de ouvir. É um rapaz que fez tudo errado nesse mundo. Um rapaz que trouxe perversidade com a sua música para o povo. E ensinou gerações inteiras tudo que não prestava. Mas Deus estava com os olhos dele em cima desse moço. Deus estava com os olhos dele em cima desse rapaz. E naquele leito de morte, Deus levanta um homem desconhecido. Vai lá e fala para ele, pega a tua moto e vai para o hospital tal, quarto tal, e ora por quem está lá dentro daquele quarto. Boa noite, Suzana. E esse pastor foi. Chegou lá, como eu já falei, a enfermeira não queria deixar entrar, mas ele conseguiu entrar, porque tinha a carteira. Os seguranças ficaram atônitos, porque ele não sabia nem quem estava lá dentro, mas Deus mandou orar. E os seguranças sabiam que quem estava lá dentro era uma pessoa pervertida. Mas eles não sabiam que quem estava lá dentro tinha um coração. E aquele coração não era tão mau assim. Era um coração que Deus olhou para ele e se compadeceu. Era um coração que era amolecido à voz do Senhor. Deus tinha um plano, nós não sabemos o porquê. Mas aquele rapaz, o nome dele estava escrito no livro da vida. Alguém orava por ele, nós não sabemos quem. Mas alguém orava por ele. Você já parou para pensar quantos jovens que foram oferecidos naqueles lugares horríveis, foram oferecidos por seus pais para serem mulas de Satanás, e que passaram as suas vidas sendo mulas do diabo, mas no fundo da sua alma, do seu coração, eles clamavam ao Deus Todo-Poderoso. Você já parou para pensar nisso? Então, meu irmão, aquilo que Deus toca no meu coração nessa noite, eu também tenho um caso que eu estou esperando no Senhor. Eu não sei se eu vou chegar a vê-lo mais.
mas eu já entreguei nas mãos do Pai. E Deus tem poder. Como que o Senhor está mandando dizer aqui nessa noite? O teu caso, o teu choro, por aquele teu ente querido, por aquele que saiu de dentro de você, das tuas entranhas. O Senhor está ouvindo as tuas preces. O Senhor, por essa coluna que você tem sido, o Senhor, nem que seja na última hora, tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você fala, que você acha que não tem jeito, que a pessoa dá de ombros para você, ela não está dando de ombros. Aparentemente sim, Satanás faz ele dar de ombros para você, sabe por quê? Para você desanimar. Não desanima. Não desanima. Avança. Porque esse de ombros é só a casca do que você está vendo. O Senhor enxerga o profundo e o escondido do coração dessa pessoa. E o coração dessa pessoa está quebrantado pela palavra que você fala. Tudo ele analisa ou ela analisa. Ela faz a contagem dela na cabeça, ela fala, não, ela tá certa, meu pai e minha mãe estão certos, eu tô errado. Ou a minha mulher, o meu esposo tá certo, eu tô errado. Aparentemente você não vê nada, mas existe ali dentro uma chama do Senhor acendendo. Existe ali dentro algo que está pondo fogo nesse coração. E na hora certa, você vai ver o resultado. A irmã Ruth, eu já perdi a esperança. Não perca. Você precisa aprender a orar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: crê e será salvo tu e a tua casa. Crê. Coloca a tua vida no altar. Porque através da tua vida, o Senhor vai honrar a tua fé. Ele vai honrar os propósitos que Ele tem com você. Ele vai honrar, você crê nisso? Você precisa crer. Então eu quero te deixar mais um recado aqui para você. Se você vê essa pessoa num leito para findar a vida, não chora não. Agradece ao Pai. Porque vai ser o trabalhador das últimas horas de trabalho. E você em breve vai ver no reino da glória, porque Jesus está voltando. Para a profecia da figueira se cumprir, faltam 852 dias. Eu estou contando nos dedos, irmãos. Eu estou contando nos dedos. Eu tô contando nos dedos, porque isso me impactou. E eu sei que tá na palavra. Jesus disse, Jesus foi quem falou a profecia da figueira, não fui eu. Não fui eu. Então nós estamos, aliás, há 854 dias para o findar dessa profecia. Não chore por alguém que pode descer a sepultura antes da volta de Jesus. Porque é só assim que a pessoa vai se render ao Pai. Tá entendendo? Presta bastante atenção. Presta atenção no que eu tô te falando. Eu quero que você entenda o seguinte, que nós estamos já em derradeiros momentos. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Gente, eu não tô conseguindo enxergar o que vocês estão escrevendo, tá? Meu óculos tá super embaçado, eu tô muito emocionada. E eu não tô conseguindo enxergar.
Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa estar firme com Jesus. Você precisa estar com os teus muros em pé. Você foi colocado na tua casa para ser coluna. E a coluna ela não pode rachar. Irmãos, nós estamos num momento em que nós temos que decidir. Nós somos os trabalhadores que começamos às 6 horas da manhã. Nós somos os trabalhadores que estamos batendo martelo todo dia, o dia inteiro. Nós estamos trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Presta atenção. Nós somos aqueles que estão batendo martelo. Nós estamos batendo martelo. A pregação da palavra, o dia inteiro, noite e dia. Nós estamos em oração, buscando, intercedendo. E a oração pode muito em seus efeitos. Nós vamos ter o pago dos últimos. Mas nós estamos felizes. Sabe por quê? Porque nós estamos trazendo o reino de Deus para esse mundo caído. Nós somos os embaixadores dos céus nessa terra. E nós precisamos completar a nossa missão. A nossa missão é colocar os nossos braços para cima. É estar como Moisés esteve quando ele cansava. Arão e Ur seguravam os braços dele. Até que eles resolveram colocar 2 pedras para que Moisés colocasse os braços para cima. Não é hora de abaixar os braços cansados, é hora de permanecer com os braços para cima. Por quê? Porque a tua família é a extensão de outras famílias. Nós somos um cordão, irmãos. O guarda-chuva da bênção que está sobre a tua vida expande sobre a tua família. A bênção que vai estar sobre a tua família, os teus filhos, as tuas filhas que já são casados, vai expandir para outros também. E assim a obra de Deus vai sendo feita. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que buscar o nome do Senhor será salvo. Presta bastante atenção. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida no altar. É tempo de nós clamarmos ao Senhor, como nunca, pelas almas que aí estão. Busca o Senhor com toda a força da tua alma. Busca o Senhor pela tua família. Busca o Senhor, meu irmão, pelos trabalhadores das últimas horas de trabalho. Busca o Senhor por eles. Tem gente que fala assim, eu me salvando, o resto não me interessa. Interessa sim. Você não vai entrar no céu com o teu coração egoísta. O reino dos céus não é para egoístas. Não é. Não são para egoístas. O reino dos céus são para homens e mulheres que se compadecem das almas. O reino dos céus são para homens e mulheres que choram pelas almas perdidas. O reino dos céus é para homens e mulheres que não têm mágoa no seu coração. O reino do céu é para aqueles que não murmuram, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor. Você precisa entender. Você precisa buscar a face do Senhor. Você precisa compreender o que é o reino dos céus. Tá na hora, meu irmão, de você dobrar o teu joelho. Tá na hora, mas eu tô cansada. Eu tô cansado. Todos nós estamos. Todos nós estamos. Mas o Senhor tá te convidando.
para que você venha para a jornada, para que você coloque a tua vida no altar, para que você coloque o teu coração ligado no coração de Deus, para que você possa cumprir o teu papel de filho. Olha aqueles 12 apóstolos. Eles ficaram tão perplexos com a conversa de Jesus com aquele jovem. Eles ficaram tão perplexos que Pedro falou para ele: Senhor, o que será de nós? Nós largamos tudo para te servir. Nós largamos tudo para te servir. Jesus fala para eles: vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros. Por que ele fala assim? Porque muitos dos primeiros irmãos, eles já não são mais crentes em Jesus. Eles são crentes em 4 paredes. Eles são crentes nos dogmas que a igreja fez em cima da palavra de Deus. Eles são fariseus. Eles são fariseus. Cada um escolhe o seu. Essa música nunca foi tão tremenda como ela é. O evangelho dos fariseus. É o evangelho que você não pode cortar o cabelo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí você fala assim: mas Ruth, regras existem. Existem regras. E as regras, quando você ama Cristo, você, sem querer, você faz. Você sabe exatamente como você deve se portar. Você sabe exatamente a altura do seu cabelo. Você sabe exatamente como você deve se vestir. Quanta gente que veste vestido, mas o vestido é pior que vestir uma calça comprida. Um vestido que faz com que as suas curvas apareçam de uma forma tremenda. Homens que vestem as suas calças, né? Insinuando as suas protuberâncias. Você acha que isso vai levar alguém para o céu? Não. O verdadeiro crente, ele sabe a que ponto ele vai chegar. Ele sabe aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta. Exatamente, não por força nem por violência. Meu irmão, você precisa entrar na fé de Jesus. Você precisa viver os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A tua aparência, ela conta, sim, claro que conta. Mas a tua salvação não está na tua aparência, de jeito nenhum. Se você está fiado na tua aparência para herdar a vida eterna, você pode esquecer. Não. Quem vai ditar a vida eterna para a tua vida, primeiro é a graça do Senhor, e a graça do Senhor dentro do teu coração. É o terreno do teu coração. Aquele moço, né? Esse artista famosíssimo, que estava ali, deitado naquela cama, já nos últimos momentos de vida. Os últimos momentos de vida. Que coração será que ele tinha? Será que ele clamou? Será que ele clamou do mais profundo do seu coração e perguntou: Deus, você existe? Porque foi dito para mim que você não existia, mas eu quero saber se você existe. Se você existe, opera na minha vida. Me perdoa dos meus pecados. Você já parou para pensar o que esse coração clamou a Deus? E de repente um desconhecido do lado dele,
um desconhecido do lado dele, falando de Jesus para ele. E orando por ele e falando, você quer receber Jesus como teu Salvador? E ele aperta a mão daquele homem, dizendo que sim. Quantos irmãos, quantos desse jeito? Eu nunca me esqueço do Dr. Pedrosa. Ele conta um testemunho, ele é médico, né, no Rio de Janeiro. Vou passar aquilo que eu escutei dele. E ele estava no plantão e chegou um traficante baleado na cabeça, muito mal, em estado grave. E eles se prepararam para fazer a cirurgia para a retirada da bala da cabeça do rapaz. E diz que Deus comoveu o coração do Dr. Pedrosa de uma tal forma que ele não parava de clamar por a vida daquele moço. Ele não parava de orar por a vida daquele rapaz. E fizeram a cirurgia, o neurocirurgião fez a cirurgia. E falou para o Dr. Pedrosa, ele não passa dessa noite, não tem como. O estrago foi grande. E o Dr. Pedrosa em oração. E ele passou a noite em oração. E o rapaz na UTI. Foi para casa, chegou de manhã, voltou para o hospital de manhã, chegou, perguntou, o rapaz está vivo? Tá, Dr. Pedrosa, vivo, consciente, mas ele não tem muitas horas de vida. E foi a hora que Deus, ele tinha pedido para o Senhor que desse um tempo para que ele falasse do amor de Cristo para ele. E ali ele falou do amor de Jesus para aquele rapaz. E aquele rapaz, com um aperto de mão, aceitou Jesus Cristo de Nazaré no seu coração. Mais um trabalhador da última hora de trabalho. Mais um trabalhador da última hora de trabalho. E assim, irmãos, tem muitos. Tem muitos. A missionária Edmeia, né? Ela gosta de chamar ela de missionária. Que tenha, vocês já viram, né? Uma senhorinha, uma benção, aquela mulher. Ela no Morro da Dona Marta, né? No Rio de Janeiro, ela tem uma casa de assistência para crianças. E ali ela viu uma mãe cuidando do seu filho com AIDS. E ela começou a ajudar aquela mulher a cuidar do filho. E ela ia todos os dias arrumar a casa, ajudar. E o rapaz xingava ela o tempo inteiro. O rapaz tinha ódio aparente, né? Da missionária Edna, né? E quando foi um dia, ela subindo o morro, né? Da Dona Marta lá. E ela viu um vendedor, eu não lembro a fruta que era. E ela comprou uma caixa com 4 frutas que Deus tocou no coração dela para comprar. E ela subiu aquelas frutas e foi para casa. E falou pro rapaz, olha, a mãe dele não estava em casa. Eu trouxe essas frutas para você. Quando ela falou assim, ele começou a chorar. E aí ele contou. Ele já estava também terminal. Ele contou que ele, naquele dia, ele falou, se o Deus dessa mulher existe, faz ela trazer para mim essas frutas, porque essas frutas não tinham para vender no morro. E não era a época dessas frutas também, eu não lembro que fruta era. E ela comprou as frutas e levou para ele. E ali ela orou com ele, abraçou ele, e ele se entregou a Jesus Cristo. Se entregou a Jesus Cristo. E o que aconteceu? Ela foi buscar mais fruta para ele. Nunca houve um vendedor de fruta ali. Nunca houve. E aquela fruta não era vendida naquela região. Entendeu? Quem é que trouxe aquela fruta? O anjo do Senhor. Irmãos, Deus tem as suas formas de trabalhar. Deus tem as suas formas. Caqui, né? Ai, Caqui. É isso mesmo. Obrigado, Viviane. Obrigado. Deus tem as suas formas de trabalhar através de um caqui que ele teve vontade de comer.
ela comprou a caixa com aqueles caquis e foi buscar de novo e não tinha mais nada. Quem é que estava vendendo? O anjo do Senhor. Eu não disse para vocês que o anjo do Senhor se transforma? O anjo do Senhor, muitos mendigos que você vê na rua não são exatamente mendigos, são anjos. Por isso Deus disse: você me deu comida quando eu estava doente, você me abasteceu do que eu precisava quando eu estava preso, você me visitou. Porque muitos irmãos, não sabendo, hospedaram anjos em suas casas. Mas essa noite o Senhor está falando. Aguarda, aguarda o cumprimento daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Não desiste dos teus parentes. Não desiste daqueles que você quer bem. Não desistem. Exatamente, pastor. Não desiste, meu irmão. Não desiste. Bom dia, pastoração. Não desiste. Porque o Senhor vai operar na vida da tua família. O Senhor vai operar, nem que seja no derradeiro momento. Vocês me desculpem de eu estar... Hoje eu tô... Isso me mexeu muito comigo. Mexeu muito com a minha vida. E eu louvo a Deus por esse testemunho. Entenderam? Eu louvo ao Senhor por esse testemunho. Por esses testemunhos, né, que nós vivenciamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça os nossos joelhos cansados, nossos joelhos desconjuntados e as nossas mãos cansadas. Que nós estejamos firmes na presença do Senhor, clamando pelas almas que ainda têm que ouvir a salvação, pelas almas que ainda estão aí esperando a luz, o fogo do Espírito Santo se acender nas suas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós estamos te agradecendo, te louvamos, Senhor, porque Tu és soberano. Tu és Deus de paz e de justiça. Tu és o Senhor que cuida do Teu povo. O Senhor é aquele que ajuda o Teu povo a caminhar, dá força para o cansado. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a ser colunas nas nossas famílias. Nos ajuda, Senhor, a ser colunas fortes no nosso meio familiar. Que as nossas orações cheguem a Ti como um incenso suave nas Tuas narinas. E que as nossas orações sejam respondidas mediante aquilo que nós estamos Te pedindo, que é a salvação dos nossos familiares. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, cuida do Teu povo. Nos ajuda a ter um coração compassivo. Nos ajuda a ter um coração, Senhor, que sente a necessidade do outro. Nos ajuda, Senhor, a estar diante da Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a estar firmes, olhando para o alvo, para o nosso autor e consumador da fé. Nos ajuda, Senhor, a nos preparar para a vida eterna. Não nos abandona. Tu sabes que eu tenho uma causa na Tua presença. Tu sabes o que nós já conversamos, Pai. E eu creio no Teu poder. Eu creio. Eu te peço nesse momento por cada irmão meu que está aqui, com as suas necessidades. Irmãos que estão com o seu coração pequenininho. O coração está desse tamanhozinho. Com medo que a sua família sucumba a tudo que está vindo aí. Eu te peço em nome de Jesus, dá força. Dá força, Senhor, para que nós possamos
Que nós possamos, Pai, ter a esperança da salvação para nós e para os nossos. Nos ajuda, Senhor, a levar a palavra Tua em meio a tantas coisas que estão acontecendo. Nos ajuda que a nossa fé aumente. Que a nossa fé se resplandeça no nosso coração. Que o nosso rosto possa resplandecer a Tua glória. Que ao passarmos na rua, o Espírito Santo possa habitar em nós e que as pessoas possam ver a diferença entre aqueles que servem o Teu nome e aqueles que não servem o Teu nome. Que eles possam ser impactados pelas nossas vidas, vidas no altar. Não é vida de qualquer jeito, gente, é vida no altar. Que nós possamos ser a palavra, os embaixadores dos céus nessa terra, aguardando a breve volta de Jesus, aguardando o cumprimento das profecias, que não tem muito mais para cumprir, pouca coisa falta. Que os nossos olhos estejam em Ti, somente em Ti. Eu Te louvo, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra, que eles possam ficar firmes, que eles possam, Pai, permanecer firmes na rocha. A rocha é Cristo. Te agradeço, Senhor, por tudo. Eu Te louvo por tudo. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Que o Senhor abençoe a todos, meus irmãos. Eu peço que vocês orem pela vida da Aline, que leva as lives daqui para o YouTube, tá? Que ontem o YouTube cortou, a live de ontem foi cortada no YouTube. E a gente sabe que isso é ruim para ela. É uma, como é que eu posso dizer? É um ponto de perseguição futuramente para ela. Para mim não tem nem que ver, porque eu já estou aqui no Facebook, então, mas eu sei, mas ela não tem, ela leva essa palavra, né? Porque ela ama a palavra do Senhor e ela está compartilhando com outros. Então eu peço para vocês que orem pela Aline, que leva para o YouTube, para que ela possa ficar invisível no sistema. Amém? Muito obrigado, irmãos, por estarem juntos. Que o Senhor abençoe a todos. Desculpa aí a minha emoção, porque hoje o Senhor falou fortemente ao meu coração. Muito forte. Nós precisamos estar firme com Cristo. Os dias já estão avançando. Em breve nós não vamos estar mais aqui. Presta atenção. Mas essas palavras, você precisa estar firme na palavra do Senhor. Você precisa colocar a tua vida dentro da palavra. O que a gente fala aqui são aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus coloca para nós. Mas o Senhor fala com você aí, quando você lê a palavra. Então seja um leitor da palavra, converse com Deus através da oração e a leitura da palavra, porque o Senhor vai te direcionar para tudo aquilo que você precisa através da leitura da palavra. Amém? Fique na gloriosa paz do Senhor, no nome honrado de Jesus de Nazaré. Não se esqueça, o Maranata, Cristo vem. Já podemos ouvir os passos aceleradíssimos de um rei que se aproxima muito, muito, muito rapidamente. Ele vem vindo, irmãos. As cavalgadas já estão pesadas. Nós já podemos sentir a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.